porque as pessoas que lideravam a comissão de nomeações disseram: nós precisamos falar com você. E eu imaginei o que poderia ser. Eu fui, minha família foi chamada também, nós nos assentamos ali, eles deram a notícia, nós ficamos sozinhos por um tempo para conversar, e foi uma luta interna para nós tomar essa decisão, porque a responsabilidade é muito grande, você se sente pequeno demais diante dela. Depois que a gente decidiu dizer sim, a sua vida vira de cabeça para baixo em 2 minutos. Eu fui apresentado e disseram assim: olha, se prepare que você tem que falar algumas palavras. Eu nem pensei no que eu vou falar, isso tudo é muito novo. 2 minutos, eu me sentei, tomei nota de 4 coisas num pedaço de papel e já chamo você tem que entrar e falar alguma coisa, não só para quem está ali, mas para quem está assistindo online, chega na igreja, no mundo inteiro. Saí dali e me disseram: agora você tem que tirar fotos. Vai tirar foto. Sai da foto, vai para uma entrevista online, estão esperando você agora. Sai daqui, tem uma conferência de imprensa com 146 pessoas ao redor do mundo que querem entrevistar você. Gente, eu preciso pensar, eu não sei nem o que eu vou falar para essas pessoas ainda, foi tudo tão rápido. Não há tempo para pensar, não há tempo para pensar. E em todas essas conversas, sempre me faziam uma pergunta: pastor, qual é a prioridade da igreja para os próximos 5 anos? É natural isso, né? Todo mundo quer saber para onde vai. Qual é o seu pensamento? Como você pretende liderar a igreja? Qual é a prioridade da igreja para os próximos 5 anos? E é interessante, antes de eu responder essa pergunta para vocês, como eu respondi para eles, eu queria dizer uma coisa para vocês. Liderança forte tem prioridade clara. Liderança fraca não sabe para onde vai. Corre para lá, corre para cá, resolve problema, apaga fogo aqui, apaga incêndio lá, e no final você fala: peraí, mas terminou o ano e o que foi que eu fiz? Nada. Liderança forte tem foco claro. Agora, deixa eu lembrar uma coisa, número 1, prioridade é uma palavra no singular, não existe prioridades, porque prioridades não são prioridades. Existe uma prioridade e podem haver várias iniciativas que vão ajudar a fortalecer aquela prioridade. Prioridade é no singular. Prioridade é aquilo que é a sua paixão. Tem gente que tem prioridade em pregar, prioridade em visitar, prioridade na missão, porque é o que você ama, é o que você se entusiasma, é aquilo que mexe com você. Prioridade é o que vai impactar através da sua liderança as pessoas, e prioridade é o que você vai deixar de legado quando a igreja disser: muito obrigado, completou o seu tempo, agora outros virão para ocupar o seu lugar. Prioridade, e a pergunta é: anciã e ancião, qual é a prioridade da sua liderança? Se alguém tivesse que descrever você, lá numa comissão de nomeações da sua igreja, estão discutindo os nomes para o ancianato do próximo ano, chegaram no seu nome, o que eles podem falar de você? Qual é a sua prioridade? Como você é visto? Que contribuição você dá? Qual é o seu foco? Qual é a sua prioridade? E olhem para o que está na tela agora, irmãos. Se nós não estabelecermos prioridades, o que está escrito ali, alguém vai fazer isso por nós. Os problemas vão virar prioridade, as confusões vão virar prioridade, você vai ser empurrado pela massa. Se você não tem claro para onde você vai ser empurrado e vai acabar chegando em algum lugar. Porque a distração dos líderes da igreja é a prioridade da agenda do inimigo. Se ele distrair você, nós não chegamos onde Deus espera que nós possamos chegar. Bom, voltando à pergunta que me fizeram: qual será a prioridade da igreja para os próximos 5 anos? E o que eu respondi lá, e quero responder para vocês agora, porque eu queria que fosse a nossa prioridade. Todos nós olhássemos juntos na mesma direção. Sabe qual é? Não é algo novo, não é o que foi inventado, não é um tema para a gente tentar promover alguma coisa que você vai agora, puxa, ele chegou com uma novidade. Não é, nós sempre fomos assim. Eu só tentei dizer, como líder, eu gostaria de trabalhar pela igreja, apoiar a igreja para continuarmos sendo o que nós sempre fomos. E aí, isso tudo foi resumido em uma frase. E eu queria saber se você hoje à tarde vai conseguir decorar essa frase. Porque se você decorar essa frase, quem sabe aquilo que é a prioridade da igreja em nível mundial, pode se tornar a prioridade da sua igreja também. Já é a prioridade aqui da Plaque, aqui da UCOB, mas pode ser da sua igreja também. Sabe qual é a prioridade? É isso que está aqui na tela agora. Ser uma igreja fundamentada na Bíblia e focada na missão. É difícil? Acho que é claro, é simples, é fácil. Qual é o sonho da igreja? Qual é a prioridade da igreja? Para onde nós vamos como igreja?
Nós gostaríamos de ser em 212 lugares do mundo, aqui em Brasília, aqui no Centro-Oeste, aqui no Brasil, aqui na América do Sul, em qualquer lugar, uma igreja que está fundamentada na palavra, não está fundamentada no que eu falo pela posição que eu tenho, não está fundamentada na apresentação que o pastor Mateus fez, nem no que o pastor Jean falou, por líderes de igreja que eles possam ser. Nós somos fundamentados na Bíblia. Está na Bíblia? Vamos. Não está na Bíblia, não importa quem falou, é o meu pastor, eu amo de todo o meu coração. Não está na Bíblia, não é a rota que nós vamos seguir como igreja. Nosso chamado é para ser a voz de Deus, não o eco da cultura. Nós não fomos chamados para seguir o assim diz o influenciador, nem assim diz o pastor. Nosso chamado é para seguir o quê? Assim diz o Senhor. Fundamentados na Bíblia e como resultado disso o quê? Focados na missão. Tem uma base bíblica para isso. E a base bíblica está em Isaías capítulo 37, e você vê aí na tela, Isaías 37 tem uma promessa de restauração para Judá e uma visão especial para o remanescente de Deus. E quando você vai para lá, para o capítulo 37, você tem Bíblia, você pode acompanhar, mas eu vou colocar tudo aqui na tela para facilitar o tempo agora. Quando você vai para Isaías 37, você vê um momento de uma história de milagres e conquistas. Aquele foi um tempo de crise, mas também foi um tempo de vitória na vida do povo de Deus. Foi naquela história de Isaías 37 que um único anjo de Deus se levantou e destruiu 185 mil soldados do exército assírio, só para mostrar que um com Deus é o quê? É maioria. Não precisa ter medo não, se você está com Ele, vá, porque Ele vai fazer milagres. E aí vem o texto, Isaías 37, verso 31. É o mesmo texto que você encontra em 2 Reis, capítulo 19, verso 30. Falam a mesma coisa porque contam a mesma história. A Bíblia diz, aqueles da casa de Judá, que escaparam e ficaram como remanescentes. Essa palavra remanescente conecta o texto do passado com a realidade do presente. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescente, tornarão a lançar raízes, e uma outra versão fala raízes para baixo, e vão fazer o quê? Dar frutos para cima. E para mim aqui está o fundamento dessa visão que eu queria colocar para vocês. Foi um desafio para Judá e é um chamado para o remanescente, chamado para ter raízes profundas e para ter frutos abundantes. Por isso nós queremos ser uma igreja que é fundamentada na Bíblia, tem raízes profundas, mas ao mesmo tempo é focada na missão e produz frutos abundantes. A nossa raiz, ela está no poder da palavra, é daqui que vem a força que nós temos, e os nossos frutos, eles mostram a força da missão. E, irmãos, não se esqueçam de uma coisa, que por aí nós estamos perdendo. Quanto mais profundas forem as raízes, mais abundantes serão os frutos. Nós não temos que vender a nossa identidade para trazer pessoas para a igreja. Nós não temos que botar num liquidificador os princípios dessa causa, porque senão o povo não vem. Esses dias alguém me procurou e disse assim, pastor, você que está numa função de liderança agora, baixem a régua com respeito ao sábado, ou vocês não vão conseguir trazer mais ninguém para a igreja. Você acha que eu vou ouvir um conselho desse? Baixem a régua com o sábado. Pastor, se vocês continuarem falando que o povo não pode trabalhar sábado, as pessoas vão morrer de fome. É isso que... E aí foi uma conversa longa. Não. Quanto mais profundas forem as raízes, mais abundantes serão os frutos. Não negocie a nossa identidade para tentar ganhar corações. O Senhor é muito claro. Quando a identidade é clara, o que acontece? A missão é forte, porque as pessoas não querem vir para um movimento falsificado, eles não querem vir para um movimento aguado, já tem muito por aí. Ou você mostra que você tem uma identidade clara, é bíblica, é coerente, vem do Senhor, e as pessoas vêm com você. Ou se você começa a disfarçar muito, a pergunta é, por que eu iria para a sua igreja? Porque o que você tem, todo mundo tem. Então eu vou para um lugar onde cantam melhor, um lugar onde o templo tem ar-condicionado, eu vou escolher outras coisas, mas quando a identidade é clara, os frutos são abundantes. A Bíblia é o nosso alicerce, é a nossa base, é o nosso fundamento, e é por isso que cada vez que eu vou pregar,
eu gosto de começar a mensagem lembrando que nós somos o povo do livro. Nós nascemos por causa desse livro. Nós pregamos esse livro. Nós ensinamos esse livro. E pela graça de Deus, nós vivemos de acordo com esse livro aqui. Nós somos o povo do livro. E mais, me perdoem que hoje pela manhã eu mencionei isso aqui, se me ouvirem pregar outras vezes, eu vou repetir o mesmo. Nós somos o povo da primeira até a última página desse livro. E sabem por quê? Pelo nosso nome. Nós somos adventistas do sétimo dia. Nós guardamos o sétimo dia por mais de 300 versos bíblicos. Mas sabem por quê? Porque ele está na primeira página da Bíblia no momento da criação. Nós somos adventistas por mais de 1.800 versos da Bíblia. Mas sabem por quê? Porque em Apocalipse 22, na última página da Bíblia, Jesus fala 3 vezes: eis que venho sem demora. Portanto, ser adventista do sétimo dia significa crer nesse livro, da primeira até a última página da Bíblia Sagrada. Por isso, nós queremos continuar sendo uma igreja que é fundamentada na palavra. Nossa identidade é clara. E eu queria passar rapidinho com vocês aqui 8 princípios que deixam isso claro para nós. Primeiro deles, nós somos o remanescente de Deus. E este remanescente de Deus precisa ser reconhecido pelo poder da sua consagração e não pela grandeza da sua instituição. Não ouvi nenhum amém. Agora sim. Você estava prestando atenção, eu sei. A gente fica tentando entender exatamente isso. Nós somos o remanescente de Deus, que precisa ser conhecido, não porque tem Novo Tempo, Casa Publicadora Brasileira, igrejas em lugar, a educação adventista. Essa não é a nossa marca, são nossas ferramentas. Nós temos que ser conhecidos não pela grandeza da nossa instituição, mas pela força da nossa consagração, fundamentados na palavra. Olha só, a igreja primitiva tinha poucos recursos e muito poder. Não pode acontecer o contrário com a gente, de ter muitos recursos e pouco poder. A igreja cristã primitiva gastou 10 dias orando, 10 minutos pregando e milhares se converteram. Olha só o resto. Hoje gastamos 10 minutos orando, 10 dias pregando e pouca gente se converte. Temos que ser conhecidos pela força da nossa consagração, não pela grandeza da nossa instituição. Quanto mais alta a posição que um homem ocupa, eu estou falando aqui de homens e mulheres, líderes de igreja local, maior a sua influência e maior a sua dependência de Deus. A presença do Espírito Santo com os obreiros vai dar um poder a essa mensagem, essa proclamação, como nunca antes houve. Segundo lugar, a nossa prioridade é ser uma igreja que transforma, não uma igreja que impressiona. Não preciso comentar, né? Nossa prioridade é ser uma igreja que transforma, não uma igreja que impressiona, fundamentados na palavra. Número 3, o nosso chamado é para encher a igreja ou para encher o céu? Nosso chamado não é para encher a igreja, o nosso chamado é para encher. Talvez alguém diga: pastor, você está jogando contra a missão da igreja? Nós queremos os nossos templos cheios. Eu também, é claro que nós queremos isso. Agora, irmãos, a nossa prioridade não é ver o povo entrando no batistério e sentando no banco da igreja. Isso é parte do processo. O que nós queremos é ter certeza que essas pessoas são fiéis a Deus e estão se preparando para a volta de Jesus, porque o nosso foco não é dizer: batizei, sentou aqui, graças a Deus, vamos atrás do próximo. Eu preciso ter certeza que essas pessoas estarão no céu, porque esse é o foco principal da igreja de Deus. Por isso, fundamentados na palavra. Número 4, nossas igrejas, e olhem bem para isso, porque líderes de igreja, tem muita comissão tomando decisão, que precisaria pensar um pouquinho mais nisso aqui. Nossas igrejas precisam de uma mudança de conteúdo, não de formato. Mudanças cosméticas não transformam corações. Olha, vamos pintar a igreja de preto por dentro e botar um tonel aqui na frente, porque aí o pessoal vai gostar.
Gente, isso não transforma corações. Olha, se a gente colocar uma fachada super moderna e gastarmos uma fortuna para passar 10 anos pagando, aí o pessoal vai passar na rua e dizer, vamos entrar. Tudo isso pode ajudar, mas não é isso que transforma o coração das pessoas. Você pode pintar a sua igreja de todas as cores que você quiser, se o Espírito Santo não estiver lá dentro, nada vai acontecer. Você pode reformar e ampliar e modernizar e colocar ar-condicionado, não é ruim, isso é bom, a gente gosta, mas você não pode descansar nisso pensando, se fizer isso, vai dar um boom. Gente, mudanças cosméticas não transformam corações. Reforma, pinta, melhora, moderniza, mas não descansa nisso como sendo o grande ponto, o ponto principal daquilo que vocês vão fazer como líderes de igreja. Pense numa renovação espiritual e o resto que seja consequência disso. Número 5, a nossa identidade na sociedade onde nós estamos tem que ser comparada com óleo na água e não como açúcar na água. O que eu quero dizer? Quando você tem óleo e água, você sabe o que é óleo, você sabe o que é água. Os dois estão juntos, vivem juntos, interagem juntos, mas óleo é óleo e água é água. Mas quando você mistura açúcar e água, você já não sabe mais o que é açúcar e nem sabe mais o que é água. Esse não foi o nosso chamado. Número 6, o nosso compromisso, já mencionei, é ser a voz de Deus, não o eco do momento, da cultura, das influências que nós estamos vivendo. Número 7, a nossa metodologia não pode conflitar com a nossa teologia, porque, irmãos, o que a vida da igreja tem mostrado é que quando teologia e metodologia se conflitam, a metodologia sempre vence a teologia. O que eu quero dizer com isso? Quando você decide fazer coisas na sua igreja mais pragmáticas, para chegar mais perto dos jovens, para poder conquistar mais pessoas, para ser mais relevante na sociedade, e você deixa a teologia de lado para ter uma fórmula mais atraente, quando esses dois entram em conflito, e você prioriza o formato e a metodologia, a teologia perde a batalha, a identidade fica mais fraca, e o poder do Espírito Santo não pode mais trabalhar entre nós. Número 8, e último princípio. A nossa identidade tem que ser nossa prioridade. Eu tenho 2 perguntas para vocês aqui. Eu não vou responder e vocês também não precisam responder, mas elas têm me incomodado. E incomodam a mim porque eu também tenho que respondê-las. Como os líderes da associação e da união também têm que responder. Assim como cada um tem que responder pela sua igreja, pastores e líderes. Nós estamos cuidando da mensagem com o mesmo zelo que nós cuidamos dos edifícios, das reuniões e dos eventos. Por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes a gente renova uma igreja e a gente chega a botar diácono na porta para o povo não tocar com o pé na parede, para não sujar o que nós acabamos de fazer, custa uma fortuna. A gente faz um evento ou uma reunião, a gente gasta o dinheiro de um ano da igreja para bancar aquela festa que nós vamos fazer. Mas quando chega na doutrina, quando chega, não mexe com isso não. Isso vai arrumar muita antipatia, como pastor é melhor não tocar nesses assuntos. Se você começar a pregar de doutrina, se você começar a defender a nossa identidade, os irmãos vão ficar desconfortáveis. Cada um tem que ter direito de pensar da sua forma. Espera aí, mas eu estou matando e morrendo pelo prédio da igreja, eu estou gastando uma fortuna para fazer um evento, um espetáculo, um show, um congresso, mas quando eu chego na identidade, eu simplesmente tiro a minha canela e falo, cada um faz o que quer. Qual é a minha prioridade? A identidade tem que ser prioridade para nós, se nós queremos ser um povo fundamentado na Bíblia. E segundo, nós estamos respeitando a nossa mensagem como respeitamos as leis, as autoridades e os nossos próprios regulamentos. Pense nisso. Nós estamos sonhando em ser uma igreja que tem raízes para baixo, que é um chamado para um reavivamento no meio do povo de Deus, e frutos para cima, pelo poder do Espírito Santo. E quando eu vejo a conexão dos dois, para mim é muito claro, quem fala com Cristo,
fala de Cristo, é natural, por isso que é fundamentados na palavra e focados na missão. Quem fala com Cristo, fala de Cristo. Se tem raízes para baixo, vai ter frutos para cima. É uma visão simples. A identidade tem que ser prioridade, mas a missão tem que ser paixão. Aí você coloca as duas coisas juntas. A missão é consequência da mensagem. Sem mensagem eu não tenho nada para pregar. Eu sou mais uma igreja evangélica, as pessoas escolhem o menu, vejam onde se canta melhor, onde o prédio é mais confortável, onde a igreja é mais bem localizada, mais perto da casa delas, e vão. Se tem mensagem, aí tem chamado para a missão, e ele é clara. Nós estamos buscando como igreja líderes equilibrados. Esses líderes consigam ter raízes profundas, uma mensagem sólida e provoquem muitos frutos, porque tem uma missão forte. Líderes, pensem nisso. Quanto mais cheio é o copo que você carrega, maior é a necessidade de equilíbrio. Eu estou falando para a gente que anda com um copo cheio aqui, porque são líderes de igreja, são pastores da igreja de Deus. É preciso equilibrar as duas coisas pela responsabilidade que temos. E aí vem a pergunta, tá bom, é fundamentados na palavra, focados na missão, e qual é a nossa missão? É entregar livro missionário no Impacto Esperança, é fazer classe bíblica, é dar estudo bíblico, é plantar igreja, é levar pessoas ao batismo. Qual Oi, voltou. Puxa, eles são misericordiosos. Falei o nome do pastor Mateus, voltou o som na hora. Foi a UCOB que financiou, patrocinou o som de hoje à tarde, pastor Mateus? Não. Agora vai ser, né? Então tá bom. Gente, só para nós pensarmos um pouquinho, e qual é a nossa missão então? Essa palavra missão está ficando muito popular, tudo é missão. Se eu der um prato de comida para alguém é missão. Se eu der um estudo bíblico é missão. Quando as pessoas são batizadas, hoje batizamos 4 aqui na igreja de manhã, é missão. Tudo é missão e às vezes nada é missão. Qual é a nossa missão como igreja adventista do 7º dia? Está aqui na tela. Ellen White fala isso abundantemente. É preparar este mundo, é preparar um povo para a breve volta de Jesus. É para isso que nós estamos aqui pregando as 3 mensagens angélicas. E se essa é a nossa missão, gente, olha, prestem atenção agora. Se esta é a nossa missão, ela tem 2 elementos. 2 elementos. Olha aqui na tela. Ela tem um elemento interno e ela tem um elemento externo. O elemento interno é o discipulado. O elemento externo é o evangelismo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se a nossa missão é preparar um povo para a volta de Jesus, o primeiro povo que nós temos que preparar, quem é? É quem já está dentro de casa, porque se eu descuidar deles, eu vou tentar ganhar os de fora, eu vou perder os de dentro, e no final nem os de dentro e nem os de fora. A primeira parte da minha missão é ter a certeza de que eu não estou enchendo o templo, eu estou enchendo o céu. E por que isso? Por uma razão simples, são os de dentro que vão ganhar os de fora. Se você não cuidar dos de dentro, quem vai buscar os que estão lá fora? Só os pastores fazendo campanha de evangelismo uma atrás da outra para tentar alcançá-los. Ou você cuida dos de dentro para que eles cheguem ao céu e alcancem os de fora, ou nós não vamos chegar lá como o Senhor planeja que nós cheguemos. E o externo, é claro, são as campanhas de missão que a igreja tem. A pergunta é: a missão, essa visão de missão, ela é sua paixão? Olha que coisa interessante. Deus deseja homens e mulheres também que arrisquem qualquer coisa. E o que mais ela fala? E todas as coisas para fazer o quê? É paixão, é entrega, é compromisso, é visão clara. Porque aqui tem uma coisa que eu acredito muito, e eu gosto de falar quando estou por aí, porque é parte da minha personalidade. A paixão da gente se revela pela repetição. Se eu posso ficar com você 3 ou 4 horas, nós estamos conversando, passeando, depois de 3 ou 4 horas eu falo: qual é a sua prioridade? Só pelas coisas que você repete enquanto você fala. A gente fala do que a gente gosta. E o que a gente gosta é a prioridade da vida da gente. Você pode ter até um outro trabalho, pode ter até uma outra responsabilidade, não é a sua paixão é outra coisa. E você fala de futebol, de carro, de terreno, de casa, de estudo bíblico, de igreja. Qual é a sua paixão? A sua paixão vem pela repetição.
Olha como Jesus tinha essa paixão logo depois da sua ressurreição. Quando ele encontrou com Maria, ele disse: Maria, vá e fale aos meus discípulos. Quando ele encontrou com os discípulos, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Lá está ele repetindo de novo. E na despedida dele, quando ele voltou para o céu, Atos 1:8, ele disse o quê? Vocês receberão poder, o Espírito Santo descerá, e vocês vão com minhas testemunhas. Cada momento que Jesus tinha com Maria, com os discípulos, na despedida, ele repetia, ele insistia: repetição é paixão, paixão é repetição, e a missão era a paixão de, olha só, seu tempo, suas faculdades, sua vida, só eram apreciadas e empregadas em favor da salvação dos seres humanos. Ele veio buscar e salvar o que tinha se perdido, e não se desviava de seu propósito, ou não se desviaria, não permitiria, olha só, que coisa alguma distraísse. Prioridade, paixão, repetição. A missão precisa ser a nossa paixão. A identidade é o nosso fundamento. A paixão tem que ser a nossa missão. E sabe por quê? Porque nós somos chamados para pescar peixe, não para ficar cuidando de aquário. Você entende bem isso? Não estou dizendo que é para descuidar do aquário. O aquário é edifício, o aquário é reunião, o aquário é programa, o aquário... tudo isso que a gente tem que lidar nas comissões de igreja. Mas essa não é a prioridade. Nós somos chamados para pescar peixes, e não para gastar uma comissão de igreja inteirinha discutindo como cuidar do aquário. Nós estamos ficando no aquário, estamos esquecendo dos peixes. Por favor, paixão pela missão, a gente tem que insistir. Barcos no porto são mais seguros, mas não foi para isso que eles foram criados. Um exército na trincheira é o quê? Pastor Mateus, acho que falava alguma coisa, ou foi o pastor Jean essa tarde, e eu fiquei lembrando de uma frase que eu ouvi algum tempo atrás, foi na época da pandemia, que alguém disse assim: não pregar o evangelho é como esconder o remédio do paciente. Olha que coisa terrível. O que é esconder remédio de paciente? É crime. A pessoa está doente, você tem, e você não entrega e vai deixá-lo sofrendo e morrendo, só porque você não quer dar o remédio para ele ou para ela. E o que a pessoa disse é: se você não está pregando o evangelho, você tem o remédio, eles estão doentes, e você não está entregando o remédio para eles. Por favor, vamos manter a visão. O pastor Robert Pearson, ele foi um dos presidentes da Associação Geral. E o pastor Pearson, no dia 16 de outubro de 1978, e essa foto é daquele dia. Os nossos arquivos e estatísticas me deram a foto do momento em que ele falou o que eu vou dizer para vocês agora. 16 de outubro de 78, pastor Pearson, presidente da Associação Geral, ele preparou sua última mensagem ao concílio anual da igreja. Era a despedida dele, foi ali que ele anunciou a aposentadoria dele. E naquele momento ele falou do ciclo sociológico, que é típico de grupos que se transformam em igreja. E ele falou de 4 ciclos. Ele falou assim: a primeira geração, ela é pobre, ela se levanta contra o mundanismo e contra o formalismo de sua denominação de origem. É assim que começa, mas depois vem a segunda geração. Ela se torna próspera, e o crescimento gera necessidade de organização e de construção de prédios. Segunda geração, e vem a terceira geração. A organização se desenvolve e começam a ser fundadas instituições, até que chega o 4º, ele falou. E aqui nós não podemos cair nesse. A gente passou pelo primeiro, a gente passou pelo segundo, a gente passou pelo terceiro, nós não podemos chegar no 4º. No 4º, a igreja se torna mais formal, institucionalizada e secularizada. O movimento procura se tornar relevante para a sociedade contemporânea, envolvendo-se com causas populares e tentando ser mais aceito pela sociedade, ao invés de defender aquela que é a sua identidade. Nosso grande desafio é que quanto mais nós crescemos, quanto mais nós aumentamos a estrutura, quanto mais complexos nós nos tornamos, mais distantes nós vamos ficando da missão. Mais olho no aquário, menos olho no peixe. E sabe como nós descobrimos isso? Quando nós começamos a comemorar outras conquistas que não são a missão da igreja. Esse cidadão, Tony Morgan, ele faleceu em setembro do ano passado de um ataque de coração fulminante. Ele não é adventista, mas eu sempre gostei de acompanhar um pouquinho o que ele escreve. Ele era um consultor de crescimento de igrejas. E numa das suas apresentações ele falou algo que mexeu comigo, porque eu tenho a ver com isso aqui. Ele falou assim: um importante indicador
de que as igrejas estão estagnadas é o fato de que as pessoas gastam mais tempo falando sobre missão do que fazendo missão. Ficar sentado em reuniões não levará pessoas a Cristo. Uau! Não impressionou você isso aqui? Ficar sentado em reuniões não levará pessoas a Cristo. É pôr a mão na massa que faz as coisas acontecerem. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Quando o Senhor olha para essa igreja e fala de uma igreja fundamentada na palavra e focada na missão, é porque Ele olha para nós e fala: chegou o tempo, pelo poder do Espírito Santo, de ter frutos abundantes. Chegou o tempo de avançar pelo poder do Espírito Santo, que missão não é o que nós fazemos para Deus, é o que Deus vai fazer através de nós. Chegou o tempo de ter mais ousadia. Olha o que Ellen White fala: não falem sobre o que não dá para fazer, mas sim sobre o que pode ser feito pela força que Deus lhe dá. Chegou o tempo de orar mais e trabalhar por muitos frutos. Como igreja, nós queremos crescer em qualidade e queremos crescer em quantidade, queremos crescer muito e queremos crescer bem. É tempo de orar por isso, é tempo de equilibrar atos de bondade, pastor Jean, com mensagem de salvação. São as duas coisas juntas, não apenas uma. Nós somos chamados para ser distintos, mas não para ser distantes. É cuidando das pessoas e pregando o evangelho a elas. É tempo de fortalecer o que nós pregamos, mas inovar nos métodos que nós usamos. Nós nascemos no século XIX, mas hoje nós temos que alcançar quem vive no século XXI. Nós não paramos no século XIX. A nossa mensagem é um evangelho eterno, mas a nossa abordagem é diferente. Eu quero terminar lembrando uma coisa para vocês. A igreja está se preparando para algo que vai ser global, exatamente para tentar uma abordagem um pouquinho diferente. Nós estamos nos organizando para um movimento que a igreja está chamando de One Voice 27, em inglês One Voice 27. Aqui em português vai ficar One Voice, o nome em inglês, mas todo mundo entende, uma voz, One Voice 27. O que é isso? É um chamado para a igreja no mundo inteiro, no mês de setembro de 2027, grava aí, setembro de 2027, nós queremos levantar todas as mídias da igreja e usá-las para evangelismo por um mês. Eu estou falando de rádio, TV, internet, literatura. Eu estou falando das mídias da igreja e das mídias dos membros da igreja. É o sua mídia social, aí, suas contas em Facebook, Instagram. É um mês inteiro carregando em anunciar Jesus para as pessoas. Nós queremos pagar, e nós como igreja estamos levantando um montante que queremos crer que vai chegar a 27 milhões de dólares para investir só em setembro do ano que vem, para quem sabe conseguir lugar Nova York, no lugar onde o pessoal vai no ano novo, você vê ali aquela bola descendo, vai virar o ano. Nós queremos estar lá com eles. Nós queremos para Johannesburg, para São Paulo, para a Avenida Paulista, onde é que as pessoas estão. Nós queremos pôr a nossa cara lá e dizer: vem conversar com a gente. Um mês, claro, missão não se faz em um mês. Você está pensando, mas vocês vão fazer tudo isso em um mês? Isso é para levantar a igreja no mundo, juntos, um mês, e nós todos vamos estar falando de Jesus. Sabem por quê? Porque o ano de 2027 é o ano onde nós vamos comemorar 2000 anos do batismo de Jesus, da unção de Jesus e do começo do ministério de Jesus. Então a gente quer no ano de 2027, em setembro, levantar um exército global, 212 países e territórios, todos juntos, anunciando Jesus, o Jesus que já veio. Está lá em Daniel, nós vamos focar nas profecias de Daniel 9, 70 semanas, ele veio, estava previsto, e o Jesus que voltará no livro do Apocalipse, e lá está cheio de referências, Jesus que veio, Jesus que virá. E eu queria desafiar vocês a começarem a pensar nisso. Vamos conversando aí, nas reuniões de comissão, vamos preparar o que a gente pode fazer em 2027, mês de setembro, isso vai chegar na igreja. Eu estou falando aqui porque eu estou vindo direto de lá, mas essa divisão está discutindo, a união está vendo maneira de se envolver, daqui a pouco vai chegar para vocês. Só estou antecipando porque nós nascemos no século XIX, mas nós temos que entender que no século XXI, nós temos que achar outros caminhos, e quando você vai para Apocalipse 14, 3 mensagens angélicas, lá fala que tem que ser pregado o quê? Em alta voz. Nós só vamos pregar em alta voz se nós pregarmos todos juntos em uma voz.
E é por isso que a igreja está sendo chamada para isso. É tempo de nós vermos esses milagres, e é tempo de ter uma visão local e um coração global, colocando mais urgência no cumprimento da missão. E eu queria terminar deixando essa tela diante dos seus olhos. A grande certeza que a gente tem é que, se você entendeu qual é a visão de Deus, aqueles que fazem a obra de Deus, usando os métodos de Deus, vão alcançar os resultados de Deus. Portanto, não tenha medo de seguir em frente, fundamentados na palavra. Deixa eu orar por vocês agora, por favor. Senhor Deus e Pai, não é fácil passar uma tarde quase inteira sentados aqui ouvindo tantas apresentações, coisas importantes, fundamentais para a vida da igreja. Aqui estão os líderes, Pai, que têm energia, que estão sempre em ação na igreja. Parar para ouvir nem sempre é fácil, mas esse grupo veio, mesmo com chuva ou ameaça de chuva, esse grupo veio. Trabalha incessantemente lá na igreja. Hoje de manhã estavam todos trabalhando, agora à tarde estão aqui, muitos vão voltar e ainda tem atividade à noite, ainda tem reuniões amanhã, desbravadores. Meu Deus, esse é um grupo que está comprometido com o Senhor. Eu quero louvar o seu nome por todos eles. São todos diferentes, homens e mulheres diferentes, têm personalidades diferentes, servem a tua igreja de maneira diferente, mas cada um está tentando fazer o melhor que pode pela tua causa. Eu quero pedir uma bênção especial sobre cada um deles, Pai. Tem gente que está se doando pela igreja, está pagando um preço muito alto, está perdendo a família. Olha para essa pessoa. Tem alguém hoje aqui vivendo esse drama, meu Deus. Tem gente que está se entregando tanto para a igreja, que está se atrapalhando financeiramente. Olha para essa pessoa e tem misericórdia, que está fazendo isso por amor pela tua causa. Tem pessoas aqui trabalhando tanto para a igreja, que não estão conseguindo se cuidar da própria saúde. Meu Deus, olha para cada um. Eu te peço que recompenses a cada um, pela entrega e pela dedicação que tem à tua causa. Por favor, meu Deus. Que o Senhor ajude de maneira muito especial pastor Jean, que é o líder aqui da associação. Ele também está se entregando por essa causa, e é o pastor de milhares de membros, de muitas igrejas. Olha para ele, para sua família, com carinho, protege a eles, dê a sabedoria que eles precisam, para não ser apenas o presidente da igreja, mas para ser o pastor da igreja. Olha para o pastor Mateus, que tem uma tarefa maior, já são vários estados, é uma região inteira do Brasil, eles estão olhando para fora do Brasil, para ajudar outras regiões. Meu Deus, dá saúde para ele, dá forças, dá condições de manter a equipe dele junta, em um foco claro, com dinheiro, com energia, com tempo, com trabalho, na missão, nessa mentalidade missionária. Meu Deus, olha para cada um, mas nos ajuda todos, independente da função, do temperamento, da característica, nos ajude a avançar sempre fundamentados na palavra e focados na missão. Nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos de maneira muito especial.